Salve, salve, meu amigo do canal do Mexicano. Sejam todos bem-vindos, meus amigos aí. 24 horas depois do Ceará tirar o Hexa do Fortaleza e se consagrar campeão invicto de 2024, né? Atual campeão do Nordeste, tricampeão, e atual campeão cearense invicto, né? E declarar para vocês que o Richard hoje ocupa um dos lugares mais destacados debaixo do arco do Vozão. O Richard hoje simplesmente é um goleiro que entrou para a história do Alvinegro definitivamente. Tanto foi o goleiro que defendeu as penalidades lá na Ilha do Retiro, como defendeu agora as penalidades em cima do Fortaleza, valendo um hexa inédito no futebol cearense. E valia demais. E aí eu quero falar de futebol com você, torcedor do Ceará, torcedor do Fortaleza, que ontem eu extravasei como canal de torcedor, né? Fui campeão. E como os próprios galera diziam, rapaz, tava engasgado, hein, mexicano? Eu disse, tava bem aqui assim, porque a rivalidade entre Ceará e Fortaleza é muito grande. É muito grande. E eu sei o que é que o torcedor do Fortaleza hoje está passando, porque há 9 anos atrás, o Ceará buscava o seu bipentacampeonato, né? Somos campeões em 15, 16, 17, 18 e 19. 1915, 1916, 1918, 1919. Somos pentacampeões. E em 2000 perdemos a final para o próprio rival, para o Fortaleza. E em 2015 a gente estava tentando de novo ser pentacampeão pela segunda vez. E o Fortaleza conseguiu tirar com o gol do Cassiano aos 47. E eu nunca me esqueci aquele dia, porque a rivalidade entre Ceará e Fortaleza, do mesmo jeito que eu tenho amicíssimos meus torcedores alvinegros, eu também tenho grandes amigos torcedores do Fortaleza. Não é porque torce Fortaleza que eu deixo de gostar da pessoa, não, de jeito nenhum. Eu tenho grandes amigos e eu nunca esqueço de dizer que o vô de um amigo meu, ele é um dos fundadores do Fortaleza Esporte Clube. E voltando à rivalidade, em 2015, com aquele gol, depois do gol fui para a igreja, né? Eu fiquei, por que, meu Deus, por quê? Né? E a gente não sabe. A vontade de Deus é suprema, né? Não que Deus, né, vai interferir em negócio de futebol. Mas é que a gente brasileiro, a gente que gosta de futebol, diz, pelo amor de Deus, oh meu Deus, por que deixa ser campeão, não sei o que e tal. Como foi agora a final de sábado agora. Valia um hexa do futebol. Fortaleza é um time que está com 3 anos com o mesmo treinador. Está com a diretoria que saiu de uma Série C e levou o Fortaleza a uma final de Sul-Americana, né? Saiu de um fundo do poço que eu nunca estive, o Ceará nunca esteve numa Série C, e levou para uma final de Sul-Americana, ao qual também eu nunca estive. Se quiser olhar também, levou o Fortaleza às oitavas de final do Libertadores. E aí eu vejo o seguinte: o Ceará, há 9 anos atrás, mudou porque é o seguinte: o Ceará estava com mais dinheiro e o Fortaleza estava com menos possibilidades naquele tempo. E o Ceará depois subiu para a primeira divisão, depois o Fortaleza subiu para B, sabe? E aí o Fortaleza foi alcançando, o Ceará foi alcançando e depois passou, tendo uma diretoria séria, tendo um presidente que olhava para o futebol, tendo um departamento de futebol que levava o Fortaleza a uns patamares nunca antes imaginados. Só que o Ceará naquele tempo estava na frente do Fortaleza. Estava, não vou passar pano para ninguém não.
Só que o nosso presidente, o ex-presidente, olhava para o bolso e não olhava para o time. Contratava jogadores, oportunidade de mercado, jogadores vindo de cirurgia, jogadores cachaceiros, enfim. Foram 5 anos de primeira divisão fazendo campanhas muito ruins, porque ele não sabia contratar, ou então contratava jogadores que não rendiam nada e a torcida ficava indignada, porque tinha dinheiro, apenas não gastava do jeito certo. E o futebol, eu vou mudar um pouquinho o estado, mas eu vou olhar agora para o estado da Bahia. Os dois estão na primeira divisão, certo? Quem foi campeão baiano hoje foi o time com menos aporte financeiro. Quem foi campeão cearense foi o time com menos aporte financeiro. É ou não é? Porque eu não vou chegar aqui e mentir para ninguém, não. Eu quero falar a minha verdade de torcedor alvinegro, mas que gosta de olhar para o futebol, que ama o futebol em si, principalmente meu futebol alencarino, que se consagra principalmente com Ceará e Fortaleza. O Ferroviário corre por fora, enfim. Aqui agora nós temos o próprio que é o ex-Uniclinic, né, que agora é Atlético, que também teve já em casa muito forte, sabe? Guarani de Sobral, Guarani de Juazeiro, agora o próprio Floresta também. Mas se resume mais é entre Ceará e Fortaleza, Ceará e Fortaleza. E eu vejo o seguinte, a mudança de chave pro Ceará foi o que a torcida tanto pediu, de sacar aqueles que não faziam as contratações certas, que não pode ser apenas 2 ou 3 que podem escolher grandes jogadores, não. A lista de jogadores tem que ser muito grande, e o Ceará está apenas 3 meses com esses atletas aí que se sagraram campeões invictos. Não perdemos nenhuma para o time que chegou na final da Sul-Americana. Entendeu? E o time que chegou na final de Sul-Americana tem jogador que ganha 800 mil reais, para você ter ideia, o aporte financeiro do meu rival hoje. Mas salário não ganha jogo não. Salário não ganha jogo não. E eu digo mais, valia muito e valia muita coisa mesmo. E aí, meu irmão, o Ceará mudou a direção de futebol, com o Haroldo, com o Sanches, com o Brusque, com o próprio Ricardinho, com o Wagner Mancini, que a diretoria tem que acordar, né? E parece que sim, o João Paulo parece que acordou, deixar fazer um trabalho a médio e longo prazo. O que é a médio e longo prazo, mexicano? 2, 4, 5 anos na frente de um clube. Não ficar trocando de 3 em 3 meses, de 3 em 3 meses. E outra, deixar de contratar jogadores que não rendem nada. Vou olhar agora para o meu rival, certo? Que aqui nós estamos falando de Clássico Rei após 24 horas. Parece que o Fortaleza contratou um jogador chamado Delara, que era do Internacional, e o time ontem perdeu um hexacampeonato. Mas mexicano, o hexacampeonato, sabe quanto é que o Ceará recebeu de premiação em dinheiro? Nem R$1. Pura verdade. Mas valia muito. Pergunte o torcedor do Fortaleza que queria. De 100%, eu digo que 99,9% queria ser campeão, queria ser ex-campeão. E pergunte para o torcedor do Ceará como já estava na hora do Ceará ser campeão. E por cargas d'água foi campeão invicto. Então, meu irmão, contratou um cara que o cara estava escutando funk e tomando, parece que estava tomando um goró. Não sei, não tenho como provar, mas é o que rola nas redes sociais, porque ele fez uma live. E aí, meu irmão, as contratações lá, a galera já tá de olhão assim, ó, a galera do time de lá. Por quê?
O Moisés, que retornou para o time deles lá, não está jogando bem. O Galhardo, que outrora passou aqui pelo Ceará, que gosta de uma noite também. Cadê o Galhardo? O Tinga, que é um jogador que fez que estava no gol de 2015, ontem pegou a bola e jogou ela para fora. Vamos falar do Tinga aí. Pronto. O Tinga se contundiu num dos jogos do Clássico Rei e aí passou 3 ou foi 4 jogos sem jogar. 3 ou 4 semanas sem jogar. E aí ontem jogou e aí a responsabilidade caiu no pé dele, ele botou ela para fora, embarcou a bola. E não tem reserva por Tinga, não? Você tá entendendo onde eu quero chegar? Por que que o Dudu não pôde jogar? Porque é fraco. Por que que o Bruninho, quando teve o primeiro jogo, a tendência era não jogar nem Bruninho e nem Tinga. E os caras, pelo amor de Deus, se não jogar Bruninho e Tinga, vai ter que jogar Escobar e Dudu. Fraco. Então perderam jogadores, os jogadores que tinham lá não estão rendendo bem. E digo mais para o torcedor do meu rival. O técnico lá, que foi obcecado pelo Vasco, pelo São Paulo, pelo Santos, pelo Corinthians, que é o Vojvoda, que é um treinador que bota o time para frente, que bota o time para ganhar jogo, mas que todo mundo já conhece o jeito do Vojvoda jogar bola, né? Jogar bola não, de comandar os seus. Ele se consagrou no 3-5-2, né? E teve momentos dele estar jogando no 4-3-3 para frente. Quando ele levava um gol, ele sacava um volante, tipo um Zé Welles da vida, e colocava um jogador armador. Chicano, onde é que você quer chegar? Eu quero dizer alguns erros que eu vi no treinador dos caras lá, que é o contrário do meu, tá fazendo totalmente diferente. Vamos lá, vou falar dos caras para chegar no meu. Ele não tinha um time base para começar, do goleiro ao ponto esquerdo ele não tinha. Pronto, o meu tinha. E todo mundo sabia qual era. O esquema tático do Ceará, todo mundo sabia qual era. Se o Ceará está ganhando no final do jogo, o que é que o cara faz, o Mancini? Tira um atacante e bota uma linha de 5. Os 2 laterais ficam como zagueiros. Fica os 2 zagueiros e ele coloca mais um zagueiro para ficar 3 zagueiros, porque se a bola for alçada na área, quem ganha, a probabilidade é os zagueiros. Porque na frente dos 2 zagueiros, ele ainda coloca uma linha de 2 volantes. E eu digo mais. Um dos volantes que outrora, eu mexicano, que eu dou a cara a tapa, eu passo o pano, não. Eu falo é a verdade. A minha, né? Tem alguns que podem concordar e discordar, que é altamente natural. Eu dizia assim, o Richarlison não está jogando nada, já chega de levar amarelo. E ele consertou o Richarlison. E ainda digo mais, as contratações do começo do ano, que ele colocava Richarlison, não, ele colocava Lourenço de primeiro volante. E o Lourenço se consagrou como meio campo, como homem de ligação. 2, ele colocava o Mugni no lugar do Lourenço, que o Lourenço, o Mugni e o Castilho são segundo volantes, certo? E aí ele jogava com o Lourenço, Mugni e Recalde. Ele simplesmente mudou isso aí tudinho. O Richarlison, Guilherme Castilho e o próprio Lourenço. Então o time foi se aperfeiçoando dentro da competição. Dentro da competição. Botava o time alternativo na Copa do Nordeste, ao qual se classificamos na Bacia das Almas, que todo mundo sabe. Mas o time chegou lá. E é na frente que ele tinha um problema. Só tínhamos o Puguinha como certo pela esquerda. Pela direita, ele tentou o Castro, que para mim continuava dando prosseguimento na jogada, mas finalização do Castro é muito fraca. E ele tentou o Barcelona na frente, tentou o Saulo na frente, tentou o Janderson na frente, tentou o Janderson lateral direito também. E aí ele conseguiu descobrir, puxando o Wailon para a direita. O Wailon não é atacante não, viu família? O Wailon é ponta. Ele colocou
o Ailon como ponta para marcar as subidas dos laterais adversários. E na frente ele estava com um problema, porque o Barcelona não rendia e até agora eu não entendi porque ele não colocou o Pablo, que é o da base. Pronto. No meu rival, tem a perca do menino que foi lá pro Bahia, que é um excelente jogador de futebol, que ele tinha 2 volantes de pegada, que ia e voltava na hora que ele queria. Só que esse ano, eu acho que tá perdendo a essência. Até o próprio Pikachu perdeu o pênalti. Não que não seja o mérito do meu goleiro, porque o meu goleiro é consagrado em bater pênalti. Ele foi campeão em 2010 com o São Paulo. 2010 da Copinha, viu? E foi campeão em cima do Sport, pegando o pênalti também. Do jogador, que era um jogador mais caro no Sport, que depois foi pro Bahia, se eu não me engano. Ponta esquerda lá, que eu esqueci o nome. Mas ele pegou uma pancada do Pikachu. E o Pikachu também caiu de produção. O Moisés caiu de produção. O Tinga tinha que jogar porque o reserva dele muito fraco. O Bruno Pacheco tinha que jogar porque o reserva do Bruno Pacheco muito fraco. Então eu quero chegar num ponto que é o seguinte: as contratações é a alma do futebol. É a alma. E eu tô falando isso aí porque eu quero ver os dois na primeira divisão. Porque se o Fortaleza cair, não vá pensando que vai ficar nenhum desses aí não. Manda tudo embora, mano. A Série B não dá para pagar salário de 300 mil. Não dá. Não, mas vai cair estruturado. Mas se... Vamos lá. O Caleb não jogou a final contra o Ceará. Quem foi que jogou no lugar do Caleb? Nada contra o atleta que é um volante de origem, né? Que é um menino, como é o nome? É da base. Da base não. Ele é um menino comprado novo que até se machucou o joelho. Eu esqueci o nome do rapaz. Tremendo jogador, mas é volante. E ele jogou como meia. Liberdade, liberdade. Mas por quê? Por que que ele jogou de meia? Cadê o meia do Fortaleza? Ele tentou até o machuca ali pelo meio, o Voivoda. E não deu certo. Mas está há 3 anos, não conhece o elenco que tem? O Machuca foi comprado por 300, por 20 milhões para jogar esse futebolzinho aí. Quando o Machuca foi bater o pênalti contra o Ceará, disse: pronto, acabou-se. Sabe por quê? Porque o Machuca, na hora de botar ela para dentro, é fraco. É fraco, filho. Não vou passar pano para negócio de Machuca aqui não. Sabe? Qual foi o gol decisivo? Eu tinha mais medo do Marinho entrar no segundo tempo do que o Marinho começar no jogo. E quando o Marinho cansou, que o Marinho terminou do lateral esquerdo. E deu um golinho d'água aqui. Que aqui nós estamos falando de futebol, viu? Saúde, família. Quer que eu diga mais ainda? Ele ficou com medo de perder do Ceará. Quem, mexicano? O Voivoda. O Voivoda ficou com medo de perder do Ceará. Porque o Ceará, como todos viram esse ano, quem jogou contra o Fortaleza, viu que o Fortaleza tem dificuldade de criar o jogo. Foi assim contra o CRB, não foi? Contra o CRB ou foi o América? Sei que ele teve vários jogos em que ele não conseguiu render nada, o time bem fechadinho, saindo só na boa. E era assim que o Ceará do Mancini jogava contra o time do Fortaleza, mano. É assim que o Mancini jogava contra o time do Fortaleza. O que o Voivoda fez? 3 volantes e 3 zagueiros. Peraí, quem que vai fazer gol no time do Fortaleza? O Moisés, que não tá jogando nada, vai puxar contra-ataque? O outro, que era o do Cheiro, que ele jogou no primeiro jogo. Entendeu? Não era aquele Fortaleza ofensivo que ele colocou outrora, não. É um Fortaleza precavido, com medo do Ceará. O respeito total com a instituição Ceará Sporting Clube. Mas ele não jogou nada, não, mano. O time dele não jogou nada, não. Nenhum dos 2 jogos, o Fortaleza não foi aquele time. O gol do Fortaleza no 1-1 foi numa bola parada.
tá certo? O Fortaleza, nenhum dos 4 jogos esse ano ficou na frente do Ceará. Um jogo ele não ficou na frente. Ficou naqueles 3-2 e no final empatou. Mas ele vem do 2-0, ele conseguiu virar. Uma virada sensacional. Mas levou o empate. Eu digo, o elenco do Fortaleza tá velho? Ou o elenco do Ceará que deu uma melhorada? E eu sei a dor que o time do Fortaleza está sofrendo. Eu sei as lágrimas que o Vojvoda chorou. Eu sei as lágrimas que o Marcelo Paes chorou. E agora o apelido do meu presidente não é mais João Paulo, é Papa Hexa. Pode morrer do bofe. É assim que funciona o futebol, irmão. É assim que funciona o futebol. Eu acho que eu tô ficando bem maduro, né? Quando foi no calor da jogada, até eu falei um bocado de besteira. Mas sabe por quê? É porque tava aqui, ó, rasgado, mano. Foi que nem quando o Fortaleza tirou o penta do Ceará. O torcedor do Fortaleza endoidou no meio do mundo aí. É torcedor, mano. É torcedor. Então, fico alerta pro meu rival. E o Ceará é o caminho que tem que ser seguido. Já vai abrir, né, de novo a janela e trazer grandes jogadores, um rendimento bom lá dentro do Ceará, sabe? E tem que chegar junto, tem que fazer uma abertura para o sócio chegar e fazer o sócio aumentar a arrecadação lá dentro do Ceará. Porque eu falei, quer entrar para a história, seja campeão cearense, campeão do Nordeste e campeão da Série B. Porque nenhum time, nem Ceará nem Fortaleza é campeão de tríplice coroa. Teve uma época aí que ele está dizendo que era campeão da tríplice coroa, um campeão num ano era uma coisa, no outro ano era campeão, assim não vale não. É no mesmo ano tem que ganhar as 3 coisas. E as 3 coisas, sabe? Então o recado está dado. O recado está dado. Já para eles lá começa a primeira divisão. Já para nós começa a segunda. Duríssima, duríssima, duríssima. Forte abraço para quem ficou até aqui. Virei YouTube porque amamos o Ceará Sporting Clube. Amamos. Vai, Vozão.